Bem-vindo, eu sou o Rogério. O vídeo de hoje é sobre Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos fazer a leitura dos artigos que pede no edital do Auxiliar Técnico de Educação. Faremos a leitura do Estatuto, dos artigos especificados e, no final da leitura, haverá 5 questões que respondo aqui com vocês. Por isso que o vídeo tá longo, não se assuste, um vídeo de 30 minutos, porém, fiz tudo numa coisa só, tudo num vídeo só, não precisa fazer uma parte 1 e parte 2, faz tudo de uma vez. Então, vamos lá. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão e cidadania. Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 186 de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, data início de sua vigência no plano interno. Essa parte do parágrafo único não deve se preocupar, tá muita coisa específica aqui. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então aqui pode anotar isso aí que pode ser que caia. Bem básico e fundamental para entender o Estatuto. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará 1. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 3. A limitação no desempenho de atividades. E 4. A restrição de participação. Parágrafo 2º. O Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se 1. Acessibilidade. Aí vai falar o que é acessibilidade aqui, ó. Possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 2. Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. 3. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 4. Barreiras.
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em. E aí temos as alíneas A. Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. B. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes. D. Barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. E barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. F. Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impeçam o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. 5. Comunicação, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. 6. Adaptações razoáveis. Adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. 7. Elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. 8. Mobiliário urbano. Conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo, as telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. 9. Pessoa com mobilidade reduzida. Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. 10. Residências inclusivas. Unidades de oferta dos serviços de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência que não dispõem
de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 11. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. 12. Atendente pessoal. Pessoa, membro ou não da família que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. 13. Profissional de apoio escolar. Pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e mobilidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Importante anotar isso aqui, tudo que diz a respeito à educação, você anota porque é um concurso para auxiliar técnico de educação. Então, o que interessa é a parte de educação para a banca. Ela pode explorar bastante isso. Claro, a leitura dos outros artigos também é importante, mas uma atenção maior na parte que fala da educação. 14. Acompanhante. Aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo as suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver e implementar, incentivar, acompanhar e avaliar 1. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado a longo prazo de toda a vida. 2. Aprimoramento dos sistemas educacionais visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. 3. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. 4. Oferta de educação bilíngue em Libras, como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. 5. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso à permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. 5. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. 7. Planejamento de estudo de caso, de elaboração do plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva.
8. Participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. 9. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência. 10. A adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta da formação continuada para o atendimento educacional especializado. 11. Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio. 12. Oferta de ensino da Libras, do sistema Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. 13. Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. 14. Inclusão em conteúdos curriculares em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. 15. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. 16. A acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. 17. Ofertas de profissionais de apoio escolar. 18. Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Parágrafo 1º. Às instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas modalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Parágrafo 2º. Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras, a que se refere o inciso 11 do caput desse artigo, deve-se observar o seguinte. 1. Os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médio completo e certificado de proficiência na Libras. 2. Os tradutores e intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em Libras. O artigo 29 foi vetado. E aí, artigo 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. 1. Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior e dos serviços. 2. Disponibilização do formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação. 3. Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. 4. Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. 5. Dilação de tempo conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para a seleção, quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. 6. Adoção de critérios de avaliação das provas escritas,
discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. 7. Tradução completa do edital e de suas retificações em libras. Primeira questão aí. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades. Marque a alternativa que não corresponde, olha aí, aqui não corresponde a um direito estabelecido no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Letra A. Planejamento de estudo de caso de elaboração de plano de atendimento educacional especializado e de usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. A letra A está certa. Então aqui está fora, ele pede o correto, né? A letra A está certa aí, de acordo com o artigo 28, inciso 7. Tá igualzinho, está escrito no inciso A. Letra B. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições, exceto... E aí você vem esse negócio de exceto aqui somente, exceto, fica ligeiro com isso aí, ó. Exceto para atividades esportivas no ambiente escolar. E está errado, esse aqui é o gabarito. Vai em desacordo aí com o inciso 15 do artigo 28 ainda, que diz: acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Então, não exclui das atividades esportivas. Letra C. Oferta de profissionais de apoio escolar. Está correto, o inciso 17 vai tratar disso. Letra D. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência. Tá certinho. Vai em acordo aí com... Está no artigo 28, inciso 6. E a letra E. Acesso à educação superior e à educação profissional em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Está correto o inciso 13. Vai tratar do assunto. Letra B é o gabarito. Próxima questão. Agora aqui, CESP, certo e errado, vamos lá. Considerando a legislação vigente que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, julgue o item subsequente. A Libras, assim como os recursos de expressão a ela associados, é reconhecida como segunda língua oficial do Brasil. E agora, está certo ou está errado? Vamos consultar artigo 28, inciso 4. Vai dizer o quê? Oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Portanto, ela é reconhecida aí no Estatuto da Pessoa com Deficiência, vale lembrar isso, tá? Como primeira língua oficial do Brasil. O gabarito está errado. Não é a segunda. A segunda seria a modalidade escrita da língua portuguesa. Próxima questão. Essa aqui é da banca FCC, já um pouco mais complexa. Cláudio é pessoa com deficiência e pretende participar de processo seletivo para ingresso em curso oferecido por instituição de ensino superior, nos termos da Lei 13.146. A instituição deverá disponibilizar recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados. Letra A. Independentemente de prévia solicitação e escolhidos pela própria instituição. Está errado. Aqui, no caso, tem que ter a solicitação. E quem vai escolher isso aí é o Cláudio. No caso aqui, não será a instituição. Letra B. Previamente solicitados e escolhidos por
Cláudio, está certo, este é o gabarito. Você vai encontrar no artigo 30 falando sobre isso, que fala o seguinte, ó, o artigo 30, ele fala: nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e da educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Aí vem o inciso 4 falando o seguinte: disponibilização de recursos de acessibilidade de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. Então tem que ter o pedido prévio pelo candidato e a escolha dos recursos de acessibilidade também pelo candidato. A letra C vai falar que o Cláudio tem que solicitar, está certo, mas será escolhido pela instituição os recursos. Está errado isso aqui. D, independentemente de prévia solicitação, aqui já está errado, independentemente de prévia solicitação. Letra E, os quais independem de solicitação, depende sim de solicitação. E aí, letra B é o gabarito. Próxima questão. Mais uma. CESP, com base no disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, julgue o item a seguir. Em processos seletivos para ingresso nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior, o candidato com deficiência terá direito à disponibilização de provas em formatos acessíveis à sua necessidade, sendo vedada a concessão de dilatação de tempo para a realização de tais provas. Então aqui ele diz que vai adequar a prova ao candidato, de repente o candidato que tem um problema de visão, eles vão aumentar o tamanho da letra, tudo mais. E aqui, a partir do sendo aqui, ó, eles querem dizer que não pode estender o tempo da prova para esse candidato com deficiência. Está certo ou está errado isso aí? No artigo 30 vai falar sobre isso, no inciso 3 e no inciso 4. Inciso 3 fala disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato. Até aqui, até antes da vírgula aqui, ó, tá tudo bem, é isso mesmo que diz o estatuto. E no inciso 5, dilação de tempo conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para a seleção, quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Então, solicitada e comprovada a necessidade, haverá sim a concessão de dilatação de tempo para a realização da prova. Está errado. Próxima questão. Agora a última questão. As escolas da rede privada de ensino são obrigadas a promover a inserção de pessoas com deficiência no ensino regular, podendo, para tanto, repassar os custos adicionais para os pais nas mensalidades, com o objetivo de garantir a adaptação do aluno com deficiência. E aí, o que você acha? A escola deve cobrar um a mais aí para poder garantir a acessibilidade do aluno na escola? No artigo 28, parágrafo 1º, já temos a resposta. Ela diz o seguinte: às instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos artigos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais. Então aqui já cai por terra, né? Podendo, para tanto, repassar os custos adicionais. Então é vedado os custos adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Então não pode cobrar nada por fora. Gabarito errado. Por hoje é só. Espero que tenha gostado. Fique no aguardo de novidades durante o final de semana. Durante a semana eu vou procurar fazer mais vídeos. Vou deixar aqui antes de começar a trabalhar. Vou começar a trabalhar em agosto, no período integral. Aí pode ser que tenhamos poucos vídeos. Então, antes que isso aconteça, já estou tentando deixar aí um grande acervo
de conteúdo para vocês estudarem e, claro, aguardar aí o dia tão esperado, dia 1º de setembro. Tá chegando cada vez mais. É isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu!